Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, paz e bem a todos. Neste primeiro vídeo, vamos falar sobre as experiências místicas daquele que é considerado o padroeiro de todos os párocos e modelo para todos os sacerdotes. Estamos falando de São João Maria Vianney, o Santo Cura d'Ars. Vamos à narrativa. São João Maria Vianney, parte 1. São João Maria Vianney foi um exemplo de santidade, de dedicação e perseverança. Ele nasceu em 1786 em Dardilly, bem na época da Revolução Napoleônica. Camponês proveniente de uma família simples e bem religiosa, desde cedo discerniu sua vocação ao sacerdócio, mas antes de sua consagração, chegou a ser um desertor do exército, pois não conseguia acertar o passo com seu batalhão. Era obediente a Jesus Cristo, muito devoto de Maria e de grande vida penitencial, e por isso conseguiu chegar ao sacerdócio, porque não conseguia aprender os estudos da época, começando a ler e escrever somente com 18 anos de idade. Ajudado por um amigo vigário muito amigo seu, conseguiu tornar-se padre e aceitou ser pároco na pequena aldeia nada religiosa chamada Arles, onde o povo ia nos cabarés, jogos de azar, bebedeiras, festas, trabalhos aos domingos e blasfêmias. A coisa estava tão feia que ele falou suspirando: "Nesse meio, tenho medo até de me perder." Mas com o rosário nas mãos, joelhos dobrados diante do Santíssimo Sacramento, testemunho de vida, sede pela salvação de todos e enorme disponibilidade para catequizar, o santo não só atende ao povo local, como também aos de fora no sacramento da reconciliação. E assim perseverou durante 40 anos pela conversão das almas, chegando a ficar até incríveis 18 horas enfiado em um confessionário, comendo só batata e pão, algo visivelmente heróico. Vivendo até os 73 anos, foi para o povo não somente exemplo de progresso e construção de uma ferrovia que servia para a visita dos peregrinos, mas principalmente exemplo de santidade, de dedicação e perseverança para a multidão, pois como um padre teve tudo de homem e ao mesmo tempo tudo de Deus. Uma vez que já falamos um pouco da história deste grande santo, vamos às experiências sobrenaturais relacionadas a ele. Que há inferno e anjos decaídos condenados a ele é dogma da nossa fé católica, e conforme ela, o demônio é uma pessoa e existe realmente, portanto, orai e vigiai. Ainda que não o vejamos, o anjo decaído age às escondidas, mas às vezes tem a permissão de Deus para se manifestar exteriormente. É que, sem dúvida, vê ameaçada a sua influência nesta ou naquela parte da terra. E como não pode atacar diretamente a Deus, o tentador se esforça em prejudicar as obras dos amigos do Senhor. De 1824 a 1858, ao longo de 3 décadas e meia, o Santo Cura d'Ars foi alvo das perseguições exteriores do maligno. O objetivo do diabo era roubar-lhe o sono e o repouso, tirar-lhe o gosto da oração, da vida desapegada, dos bens materiais e dos trabalhos apostólicos, e o obrigasse a deixar o ministério das almas. Mas o inimigo da salvação foi descoberto e vencido. Catarina Lassagne disse que as lutas com o demônio tornaram o padre Vianney caritativo e desinteressado. O péssimo astuto não contava com esse resultado. As perseguições infernais começaram no tempo em que o santo cura meditava no plano da providência, isto é, o orfanato educandário de Arles, para a qual acabava de adquirir uma casa durante o inverno de 1824 a 1825. Nesse mesmo período, o inimigo desencadeou a continuação de violentas tentações interiores ao padre Vianney. Durante o curso de uma enfermidade bastante grave, por causa das assim por ele chamadas loucuras da juventude, ou seja, das suas heróicas penitências, o padre Vianney, tentado por pensamentos de desesperação, pensava estar próximo à morte.
Parecia-lhe ouvir repetidamente, dentro de si mesmo, uma voz que lhe dizia: agora cairás no inferno. Mas o santo recuperava a paz da alma, avivando a sua fé em Deus. No entanto, para tirar-lhe a paz exterior, o demônio começou com inquietações de pequena importância. Cada noite, o pobre Curadars ouvia rasgarem-se as cortinas de seu pobre quarto. Pensando que fossem ratos, ele deixou um pau na cabeceira da cama, mas de nada adiantou. Quanto mais sacudia as cortinas para pegar os ratos, tanto maior era o ruído dos rasgões, e no dia seguinte, quando esperava ver as cortinas feitas em pedaços, encontrava-as intactas. Esses pequenos ataques sem aparente explicação duraram algum tempo. O Curadars não pensou a princípio tratar-se do espírito das trevas. Não era nada crédulo e dificilmente dava fé aos fatos extraordinários. Tanto que mais tarde, quando chegavam até ele casos de possessão diabólica, era muito prudente. Um dia o padre Dufour perguntou-lhe sobre o que o santo pensava sobre uma pessoa que se enfurecia em presença de um sacerdote ou de um crucifixo. E o santo Curadars respondeu-lhe assim: tem um pouco de nervos, um pouco de loucura e um pouco do grapim. Grapim era o nome com que ele chamava o demônio. Quanto a si próprio, Vianney conservava-se em perfeito domínio de si mesmo, pois não podia ser tido por alucinado. Muito sério e inimigo da mentira para inventar comédias, jamais teria falado em obsessores do demônio se não fossem reais, e tal era, de outro lado, a convicção de todos que dele se aproximavam. Certa vez, no silêncio de uma noite, ouviram-se pancadas e gritos no pátio da casa paroquial. Seriam acaso ladrões tentando roubar os preciosos presentes do Visconde de Arnes, guardados no cofre do sótão? O padre Vianney desceu às pressas para ver o que era aquilo e não viu nada. Porém, nas noites seguintes, não quis mais ficar só. Depois de muitos dias, André Vertieri, que era carvoeiro da vila, jovem de 28 anos, forte e destemido, contou que o padre Vianney ouvia em sua casa um ruído extraordinário. Então, em uma tarde, o Curadars foi até o jovem André Vertieri e lhe disse: queres dormir na casa paroquial? Com muito gosto, senhor cura. Vou carregar o meu fuzil, disse o jovem. Chegada a noite, dirigi-me à casa canônica. Conversei com o senhor cura, junto ao fogão, até por volta das 10 da noite. Então ele me disse: vamos dormir. Ofereceu-me seu quarto e ele ocupou outro cômodo. Eu não podia dormir. A uma hora ouvi sacudir com violência o ferrolho e a tranca da porta que dava para o pátio. Simultaneamente, contra a mesma porta, ressoavam pancadas de massa, enquanto a casa se enchia de um ruído atordoador, como de várias carroças. Tomei o fuzil e me precipitei para a janela, que abri com violência. Olhei e não vi nada. A casa estremeceu por um quarto de hora. Minhas pernas fizeram o mesmo. Isso me perturbou a lembrança por espaço de 8 dias. Quando o barulho começou, o senhor cura acendeu uma lâmpada e veio até mim perguntando-me: ouviste alguma coisa? Sim, pois não vê, vossa reverendíssima, que me levantei e estou com um fuzil? A casa estremecia como se a terra tremesse. Está com medo? Perguntou-me ainda o senhor cura. Não, não tenho medo, porém sinto que me faltam as pernas. A casa vai desabar. O que você acha que é isso? Perguntou-lhe o santo. Creio ser o diabo, respondeu o guarda. Quando cessou o barulho, voltamos para a cama. O senhor cura, na noite seguinte, pediu-me que ficasse com ele novamente, ao que prontamente lhe respondi: senhor cura, já levei susto que chega. Como o carvoeiro não topou mais passar nem um segundo à noite no quarto do santo, o senhor cura conseguiu a companhia de Antônio, um bom rapaz de 26 anos, e João Cotton. Depois da oração da noite, foram para a casa paroquial, onde conseguiram permanecer umas 12 noites. Não ouvimos nenhum ruído de João Cotton, diferente do senhor cura, que dormia no quarto vizinho. Mais de uma vez o seu sono foi perturbado, e então o senhor cura nos perguntava:
Meninos, não ouviram alguma coisa? Não, respondíamos. Nenhum ruído chegou até nós. Apesar disso, por um momento percebi um som semelhante ao que se produz na lâmina de uma faca cortando rapidamente a água numa vasilha. Tínhamos colocado os nossos relógios junto ao espelho do quarto. Então o senhor cura nos disse: estou admirado de que os seus relógios não estejam feitos em pedaços. Muitos outros jovens, entre eles Edemos, puseram-se de sentinela no campanário, mas eles não ouviram ruído algum que lhes causasse suspeitas. Contudo, conforme diz Madalena, que era a filha de Edemos, eles viram certa noite uma coisa parecida com uma língua de fogo que se precipitava sobre a casa canônica onde o santo estava. Mas a pergunta que não queria calar era: de onde vinham os ruídos misteriosos? O padre Vianney, intranquilo, porém prudente, ainda não ousava emitir a sua opinião. Mas uma noite em que a neve cobriu o solo, ressoaram gritos no pátio. Ouviu-se o seguinte: era como um exército de austríacos ou de cossacos que confusamente falasse uma língua que não se entende. O cura d'Ars abriu a porta. Ao pálido reflexo da neve, que mesmo nas noites sem luar costuma alumiar fracamente, não viu rastro de ninguém. Não havia lugar para dúvidas. Não se tratava de vozes humanas, tampouco era coisa angélica ou divina, mas qualquer coisa de horrível e de infernal. Além disso, os calafrios de medo que sentia não revelavam a presença do misterioso personagem? Achei que era o demônio porque tive medo, dizia mais tarde o Monsenhor Deve. Deus não assusta a ninguém. Convencido, pois, de que nem paus ou fuzis poderiam alguma coisa contra o inimigo, despediu os guardas e ficou só no combate. De fato, foi uma verdadeira batalha, e para sustentá-la, o padre Vianney não tinha mais recursos que a paciência e a oração. Seu confessor perguntou-lhe uma vez como repelia a tais ataques, e o cura d'Ars lhe respondeu: volto-me para Deus, faço o sinal da cruz e digo algumas palavras de desprezo ao demônio. Além disso, noto que o barulho é muito maior e que os assaltos se multiplicam quando, no dia seguinte, vem algum grande pecador. Saber disso muito o consolava nas suas terríveis insônias. Ao Sr. Mermod, um de seus melhores amigos, dizia confidencialmente: a princípio tinha medo, mas agora estou contente. É muito bom sinal. A pesca do dia seguinte é sempre excelente. O Grapim é tolo. Ele mesmo anuncia a conversão de grandes pecadores. Está furioso. E assim que é melhor. E assim, caros visitantes, chegamos ao final desta primeira parte da história de São João Maria Vianney. Continua na parte 2. Se gostou, curta, compartilhe e comente. Inscreva-se se ainda não é inscrito. Obrigado pela companhia e participação de todos e até a parte 2 da história de São João Maria Vianney.